Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na carta a Tito, capítulo 3. Nós vamos estar meditando no versículo 1 a 15. Último capítulo de Tito. Estamos numa série de ministrações, cartas pastorais para hoje. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais a ministração, tanto no Pão em Casa quanto no nosso YouTube da IPI Amambai. Você tem ali uma playlist com todas as pregações, além dos cultos que ficam ali armazenados. Você pode ir direto na ministração, se porventura você quer relembrar algo ou se você perdeu uma das ministrações. Esta é a quinta ministração com esta temática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prática cristã nos dias de hoje, o que o Senhor Ele espera de nós como cristãos. O fato é que muitas vezes nós temos a experiência da salvação, somos alcançados por Cristo e depois, há muitos irmãos que vivem como se estivessem apenas aguardando, na sua rotina diária, o retorno de Cristo. Mas nós vemos através da palavra que há uma expectativa do Senhor em relação a nós, no sentido de vivermos este evangelho, de amarmos o próximo, de sermos práticos na realidade de fé. E por isso, nessa noite, eu gostaria de trabalhar, de desenvolver este texto juntamente com os irmãos. Tito 3, no versículo de número 1, diz assim. Igor, por favor, só dá uma. Isso, obrigado. Diz assim: lembre ao seu povo o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades, que sejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Antigamente, nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Odiávamos aos outros e os outros nos odiavam. Entretanto, quando chegou o tempo da bondade e do amor de Deus, nosso Salvador, se manifestar, então Ele nos salvou. Não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, quando lavou os nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos morada do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós com maravilhosa abundância, e tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez, a fim de que Ele nos pudesse declarar justos aos olhos de Deus, tudo por causa da sua grande bondade. Agora podemos participar da riqueza da vida eterna que Ele nos dá, e estamos ansiosamente aguardando recebê-la. Essas coisas que eu lhes disse são todas verdadeiras, insista nelas, a fim de que os cristãos não deixem de praticar as boas obras durante o tempo todo, pois isso não é só justo, como produz resultados. Não se envolva em discussões sobre questões insolúveis e ideias teológicas controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito da obediência às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Se alguém está provocando divisões entre vocês, deve ser-lhe feita uma primeira e uma segunda advertências. Depois disso, cortem as relações com ele, pois tal pessoa tem um senso de valor errado, está pecando e sabe disso. Estou planejando enviar-lhe Ártemas ou então Tíquico. Logo que algum deles chegar aí, por favor, procure vir encontrar-se comigo em Nicópolis, o mais depressa possível, pois decidi ficar lá durante o inverno. Faça tudo o que puder para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Veja que lhes deem tudo quanto eles precisam.
O nosso povo deve aprender a ajudar todos os que precisam da sua assistência, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. Versículo de número 15. Todo mundo aqui manda lembranças. Peço-lhe que apresente a minha saudação a todos os amigos cristãos daí. Que as bênçãos de Deus estejam com todos vocês, com toda a estima, Paulo. Paulo, novamente ministrando ao amigo Tito, amigo e irmão de obra, de companheiro de ministério, nesta igreja amada e estabelecida, ele continua dando algumas orientações. Semana passada falamos um pouco sobre algumas orientações que Paulo deu, um pouquinho acerca do contexto e da história, mas hoje eu gostaria de trazer justamente para a nossa reflexão este tema, prática cristã nos dias de hoje. Prática cristã nos dias de hoje. Há muitas pessoas, queridos, que em detrimento de uma verdade do reino, que é a graça de Deus, a graça salvadora, ou seja, não é mérito nosso que somos salvos, o próprio texto já nos deixa muito claro, nós não somos suficientemente bons a ponto de sermos salvos, mas Jesus, no seu amor, na sua bondade, na infinita graça, nos alcançou. Mas, em detrimento desta questão, muitas pessoas simplesmente acham que o fato de terem um entendimento acerca de Cristo, terem o conhecimento acerca dos textos da palavra e da doutrina de alguma igreja ou alguma religião, que isso já é o suficiente para nós caminharmos a caminhada de fé. Mas é muito interessante porque em muitos textos, mas hoje especificamente, nós vemos Paulo e outros textos da palavra falando acerca do comprometimento do cristão dentro do ambiente onde ele está inserido. Comprometimento acerca do trabalho, você vai ver em vários momentos, Paulo, por exemplo, trabalhando acerca do Senhor, daquele que é o patrão, acerca do empregado, inclusive há algumas questões controversas no que se diz respeito à leitura de Paulo, quando ele fala acerca do escravo, que hoje em dia para nós é uma questão superada da escravatura, né? Mas Paulo falando acerca deste relacionamento, e num determinado tempo nós podemos trabalhar essa temática. Mas o fato é que há uma relação direta do cristão com a sociedade que ele está inserida. Não do cristão no sentido de que ele deve atualizar a fé, a realidade que ele está inserida, mas no sentido de que o cristão, ele traz respostas. Nós entendemos, por exemplo, que o evangelho, ele se constitui uma contracultura, no ponto de vista de que nós, como cristãos, nós estamos inseridos na cultura deste século, mas nós não fazemos parte dessa cultura, porque a nossa cultura é celestial. Ou seja, os nossos princípios são celestiais. O que guia a nossa vida não é aquilo que está em moda neste momento, o linguajar deste momento, ou meramente o jeito de se viver. O que deve guiar a nossa vida, o cristão, é a palavra de Deus. Mas não é isso que nós temos visto. Quando nós olhamos para a relação do cristão com a sociedade, nós vemos Paulo dizendo a Tito o seguinte: lembre ao seu povo, a igreja, o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades. Eu gostaria de parar primeiramente aqui. Hoje, por exemplo, nós temos tido uma grande discussão política, e ao meu ver, isso até certo momento é muito favorável. Nós não tínhamos o acesso que nós estamos tendo como cidadãos a muitas informações. Uma classe privilegiada tinha acesso a informações no que diz respeito ao governo, às instituições, como funcionam. Muitas pessoas também poderiam até ter acesso, mas não tinham interesse. E hoje nós vivemos num tempo onde, graças a Deus, muitos têm se despertado a essa realidade. Por outro lado, queridos, eu vejo também que há muitos irmãos que, num senso de justiça, no primeiro momento, acabam perdendo a razão no que tange as suas caminhadas, desobedecendo princípios, desobedecendo ordenanças e questões que não ferem a nossa fé, que era um simples fato de nós entendermos princípios de submissão às autoridades. Você pode depois ler na tua casa Romanos 13, de 1 a 7,
onde para muitas pessoas, ler o que Paulo diz, fere até os ouvidos, quando fala de submissão, quando fala de obediência, de obedecer às leis, de caminhar segundo a justiça. Note que pessoas que estão em lugares de autoridade, que exercem injustiças, não devem ser, queridos, não podem ser um pressuposto para que nós vivamos fora dos princípios de justiça. Por exemplo, há muitas pessoas que falam, mas nós temos pessoas de cargo de liderança da nação que estão fazendo tudo errado, e está errado isso, está errado aquilo, eu também não vou viver desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Como se uma coisa justificasse a outra. Como se pelo outro que não é cristão, que não tem os princípios, estiver fazendo errado, eu também vou caminhar de forma contrária à justiça, à lei e às ordenanças que me são impostas. Chegamos agora numa época onde, por exemplo, estaremos fazendo as nossas declarações de imposto de renda, e é muito comum, nós olhamos e vemos abusos, e vemos questões onde nós ficamos indignados como cidadão, por exemplo, no que diz respeito aos impostos. Mas é muito interessante, meu sogro, meu pai, em vários momentos, quando eu iniciei a minha vida adulta, indignado com essas questões, ambos ministravam a minha vida dizendo, se você está pagando imposto, significa que Deus tem te abençoado com trabalho e com recursos, você também está ganhando. E aquilo, no primeiro momento, me fazia ficar indignado, mas é muito caro, Sim, e nós devemos pleitear no momento certo, elegendo pessoas corretas, buscando no Senhor a orientação, caminhando naquilo que está acessível, mas do que diz respeito a nós, queridos, nós devemos ter uma caminhada de obediência. Isso aqui é muito sério, queridos. Nós vemos o Evangelho hoje enfraquecendo, porque muitas pessoas não têm prezado por viver princípios básicos do relacionamento do cristão com a sociedade onde ele está inserido. Há muitos países, por exemplo, onde as pessoas não precisam ser cristãos para obedecerem às normas. Mas aqui no Brasil, nem os cristãos muitas vezes obedecem às normas. É uma questão de cidadania, de princípios básicos. Nós vemos, por exemplo, um descaso, por exemplo, pessoas jogando lixo no chão, coisas simples, querido, de você parar e pensar, eu vou contribuir para o bem-estar da minha cidade. Obediência a normas, a padrões, a toques, ao toque de recolher, coisas simples, momentos. E se nós não estivéssemos em pandemia, eu poderia ministrar da mesma forma essa palavra. Você vai em um país de primeiro mundo, as pessoas respeitam as leis, não precisam estar sendo vigiadas. As pessoas respeitam as leis. Ou seja, as pessoas, mesmo sem serem cristãos, entendem o dever de obedecer ao governo, de obedecer às autoridades. É claro que nós vivemos um conflito, muitas vezes, vemos governantes tendo uma caminhada diferente, e há dispositivos para que nós possamos pleitear isso. E o primeiro dispositivo que nós devemos utilizar é o dispositivo chamado oração. Mas nós vamos ficar orando como se oração não tivesse poder. Como se ao Deus a quem nós oramos, Ele não fosse todo-poderoso. Eu não estou dizendo que nós não devemos exercer a nossa cidadania, mas estou dizendo que além de exercermos, de cumprirmos com as nossas obrigações legais, nós temos um Deus todo-poderoso, queridos. Um Deus que é poderoso o suficiente para transformar a nossa vida. E é um Deus que é poderoso o suficiente para tocar, para mover, para tocar os corações. Nós vemos na palavra, alguém que fazia parte do povo de Deus, era um rei. E quando ele pisou na bola, foi muito sério aquilo que Deus fez com ele. Muitas vezes nós não vemos o agir, queridos. Estou falando de Davi. Davi fez tudo na surdina. Um homem foi morto, as pessoas não descobriram. O pecado aconteceu, foi abafado. Mas o juízo de Deus, ele veio sobre aquele que estava com um cargo de autoridade. Nós precisamos entender isso, queridos.
A oração, ela é efetiva juntamente com a nossa prática social, no sentido de a nossa vivência como cidadãos, cumprindo com as questões. Nós precisamos compreender isso. É interessante que Paulo ele continua dizendo que nós devemos ser sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Note que submissão e a prontidão para o trabalho tem a ver com trabalho e submissão para aquilo que é correto. Ou seja, nós não vamos barganhar em nenhuma esfera, inclusive na esfera política, princípios inegociáveis da palavra de Deus, para obter benefícios. Não, nós vamos trabalhar, vamos estar dispostos, mas para aquilo que é honesto. Ele continua advertindo para Tito falar à igreja sobre a maledicência, sobre as contendas. Ele diz, olha, eles não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Isso aqui é muito interessante, queridos. Fala de algo que nós estamos perdendo. Há pessoas que entram em brigas, em contendas, coisas que nós vamos abordar daqui a pouquinho, um pouquinho à frente, no ponto de número 3, mas coisas que não têm importância alguma, ou que têm até uma importância, mas são irrelevantes. A maledicência. Muitas vezes nós vemos dentro do meio cristão as pessoas elencarem pecados que têm um status pecaminoso mais alto, quando nós vemos diariamente pessoas falando mal de outros, maldizendo, denegrindo, quanto a palavra de Deus diz que o nosso relacionamento com a sociedade não deve ser de falar mal e nem buscar contendas, mas sermos bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Há uma responsabilidade nossa com a sociedade. Mas em segundo lugar, eu quero trazer uma pergunta para nós. Quem éramos nós antes de Cristo? Claro que nós não vamos abrir para os irmãos falar nesse momento, senão nós estaríamos aqui entrando em muito tempo. Mas quem éramos nós? Quem era você, meu irmão, minha irmã que está em casa? Quem era você? Quem eu era, querido, antes de Cristo? Paulo, ele traz à tônica essa indagação nas entrelinhas, quando ele diz no versículo de número 3, antigamente nós mesmos também éramos insensatos. Note que isso vem depois de quando Paulo fala acerca da maledicência, de quando Paulo fala acerca da contenda. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, nós já fomos também ignorantes no que diz respeito às questões espirituais. Então o nosso trato em relação a essas pessoas deve ser de trazer à memória quem nós éramos antes de Cristo. Por que isso é necessário, queridos? Porque quando nós trazemos à memória isso, nós já agimos de outra forma. O problema é que muitas vezes nós agimos com as pessoas como se eles já tivessem o conhecimento acerca daquilo. Não, às vezes são ignorantes da fé, não compreendem, porque Paulo diz antigamente, nós éramos insensatos e desobedientes. Mas ao mesmo tempo, Paulo já traz nas entrelinhas dizendo, nós éramos. Hoje é inadmissível que nós sejamos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. É a vida antiga. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Odiávamos aos outros e os outros nos odiavam. Entretanto, quando chegou o tempo da bondade e do amor de Deus, nosso Salvador, se manifestar, então Ele nos salvou. Não é tempo mais, queridos, de nós vivermos como vivíamos antigamente. Sabe, amados, nós precisamos entender que o poder da graça de Deus, Ele nos regenera, como nós falamos semana passada. A graça que transforma a nossa vida. Não podemos mais viver como vivem os gentios ou aqueles que não estão vivendo na presença do Senhor. Por quê? Porque Cristo nos salvou.
Ele transforma a nossa vida. Antes nós éramos insensatos e desobedientes, éramos enganados, nos tornamos escravos dos prazeres e dos desejos. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Odiávamos e éramos odiados. Mas hoje que nós somos salvos, remidos por Cristo, isso não deve haver lugar nas nossas vidas. Não deve haver lugar para isso. A nossa vida é outra. Nós somos cristãos, regenerados em Cristo Jesus. E esse processo de salvação, ele diz no verso 5, que não é porque nós somos suficientemente bons, mas por causa da bondade e da compaixão. Quando lavou os nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos morada do Espírito, que Ele derramou sobre nós com maravilhosa abundância, e tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez, a fim de que Ele nos pudesse declarar justos aos olhos de Deus. Tudo por causa da sua grande bondade. E agora podemos participar da riqueza da vida eterna que Ele nos dá. E estamos ansiosamente aguardando recebê-la. Essas coisas que eu lhe disse são todas verdadeiras. Insista nelas, a fim de que os cristãos não deixem de praticar as boas obras durante o tempo todo, pois isso não só é justo, como produz resultados. Note aqui, queridos, que a nossa função social, ela vem da experiência com Cristo, do ponto de vista que eu pratico os princípios da palavra de Deus, eu dou um bom testemunho como cristão, a ponto de não achar pecado na minha vida, no sentido de que não que eu não sou pecador, mas de que eu estou procurando viver em santidade. Note que, por exemplo, Jesus, as pessoas procuravam algo dentro da religião para colocar Jesus em condenação. E assim foi a perseguição com os apóstolos, procuravam achar defeito, falha, algo que eles fizessem contra o governo, para que eles pudessem ser condenados. Em Jesus não foi achado nada que ele pudesse ser condenado pela justiça daquela época. Então eles fizeram uma pressão político-religiosa para que Jesus pudesse ser condenado. Olha o testemunho de Cristo. Dai a César o que é de César, pagando imposto, as coisas sendo restituídas, tudo no devido lugar. O apóstolo Paulo pregava o evangelho, perseguição política. Mas no que diz respeito os seus afazeres legais, estava tudo ok, tudo organizado. E é nesse sentido que Paulo traz aqui. Eu já fui dessa forma, hoje nós não somos mais. Eu já fui insensato, hoje eu não sou mais. Insensato tem a ver com uma pessoa louca, nécia, né? E o contrário disso vem com a prudência, uma pessoa entendida. Por quê? Porque Cristo está em mim. Eu já fui desobediente, mas hoje eu não sou mais. Fala do nosso testemunho, da nossa vivência nessa sociedade. Porque Cristo me salvou. E é interessante que a partir então do versículo 7 e versículo 8, Paulo começa a falar da nossa nacionalidade, que ela muda. Ele não usa essa expressão, mas ele diz que agora nós podemos participar da riqueza da vida eterna. E eu trago à memória aqui outras passagens que falam que agora nós somos família de Deus. Somos adotados por intermédio do Senhor. Somos agora filhos de Deus. Ou seja, a nossa nacionalidade, querido, não é mais terrena. Isso não significa que nós não estamos vivendo nesta realidade. Estamos. Mas até que Cristo volte, nós temos uma responsabilidade com a criação do Senhor. Uma responsabilidade de nós nos manifestarmos como filhos de Deus. Há uma ardente expectativa da criação, para que os filhos de Deus se manifestem. E de que forma, querido, nós vamos nos manifestar nessa sociedade? Através das nossas ações. É o que o próprio Jesus disse quando ele fala que vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele encerra este texto, essa perícope, dizendo para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Aquele que não tem uma experiência com Cristo, ele não compreende o transcendental. O homem carnal, ele não compreende o homem espiritual. Por isso que a evidência de que Cristo transformou a nossa vida
para que o homem carnal enxergue, são as nossas ações. Por isso não tem como nós dizermos que somos espirituais ou que vivemos o Evangelho se a nossa prática cristã não atesta isso. Se a nossa vivência do Evangelho não atesta isso. Por isso eu quero te chamar a olhar quem você era, não no sentido de trazer um peso ou saudade do teu passado, mas de olhar a obra salvífica e transformadora que Cristo operou na tua história, para te trazer à memória quem você é e qual é a tua função, o porquê Cristo te regenerou, o porquê Ele te salvou. Ele não fez essa obra para que você simplesmente fosse aos céus, senão Ele já teria nos arrebatado. Mas há um período onde nós estamos aqui nesta terra, e nós devemos viver este Evangelho com afinco, através das nossas boas obras. É o que ele diz no verso 8. Insista nessas coisas, a fim de que os cristãos não deixem de praticar boas obras durante qual tempo? Domingo, segunda, terça? Não, o tempo todo. Não tem folga, querido, de boas obras. Durante o tempo todo. Pois isso não somente é justo, mas também produz resultados. A prática das boas obras para nós, queridos, não tem a ver com salvação. Eu não estou praticando para agradar o Deus como se Ele fosse um Papai Noel, para que no final do ano eu receba presentinhos. A prática das boas obras não tem a ver com uma pessoa egoísta que está olhando meramente para a glória. Eu estou ajuntando tesouros nos céus, né? A Bíblia diz isso? Claro que diz. Mas até nisso eu posso olhar para o galardão com um olhar interesseiro, dizendo, eu só vou praticar aqui porque eu quero ganhar galardão nos céus. Não! A prática das boas obras é, primeiro, como obediência, porque é justo, mas, segundo lugar, é porque produz resultados. Viver o Evangelho é justo, é o mínimo que nós podemos fazer diante de um Deus que nos redimiu, sem que nós mereçamos. E mesmo que nós quiséssemos merecer, nós não conseguiríamos. Então, pelo simples fato de Deus fazer isso com a nossa vida, o justo é, querido, que nós vivemos de acordo com aquilo que o Senhor operou em nós. Vivamos de acordo com aquilo que Cristo operou em nós. Mas isso também, queridos, viver as boas obras, produz resultados. Quais resultados? Pessoas são alcançadas por este amor de Cristo. Pessoas podem sentir a mão estendida de Cristo na sociedade. E ajudar as pessoas a praticar as boas obras não diz respeito apenas a momentos específicos, mas do acordar ao levantar. Eu devo ser bondoso, atencioso, eu devo ser uma pessoa que transborda o amor de Cristo. Por isso Paulo, ele continua neste mesmo sentido, dizendo a Tito acerca de divisões. E em terceiro lugar, eu quero te deixar a seguinte dica, querido: evite o que pode causar divisão. Vamos para a palavra. Não se envolva em discussões sobre questões insolúveis. Eu lembro no seminário, por exemplo, a gente ficava questionando, é o ambiente acadêmico, é o ambiente ideal para discussões como essas, né? Discussões infindáveis, né? E um professor meu, brincando acerca dessa questão, ele disse que uma vez perguntaram para Calvino, eu não sei se de fato, eu não lembro agora se de fato aconteceu isso, ou se é apenas uma expressão que ele utilizava, né? Uma história. Mas que perguntavam o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. Né? E diz que a pessoa ficava importunando ele. Ele diz que trouxe a seguinte resposta: estava criando o inferno para os curiosos. Né? Então, não sei se é uma brincadeira ou de fato, mas eu não estou dizendo que a gente não pode ser curioso, que nós não devemos estudar a palavra. Estude com afinco, procure, medite. Os amados sabem que eu gosto disso. Né? Tanto que nós abrimos ontem, por exemplo, para N perguntas. Mas o que Paulo está dizendo não é que nós não devemos conversar acerca da fé. Mas ele está falando de questões que, em primeiro lugar, não tem solução. E que pessoas matavam e morriam por causa daquilo. Não tem solução. Ficava discutindo, não edificava ninguém. As pessoas que estavam ao redor daquilo começavam a se desviar na fé, porque ficavam ali impressionadas com aquilo. Ideias teológicas controvertidas. Paulo, ele não estava aqui sendo contrário ao conhecimento, como nós vemos líderes hoje que não gostam de serem interrogados e questionados porque querem dominar as pessoas. Não é esse o contexto.
Paulo é um cara extremamente culto, inteligente, criado aos pés de homens instruidíssimos dentro do judaísmo. Paulo tinha um conhecimento muito grande, mas é justamente essa maturidade que trouxe a ele esse tato de dizer, olha, ficar discutindo essas coisas que não têm fim, não trazem crescimento algum, pelo contrário, só trazem perdas. Ideias teológicas controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito da obediência às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Neste caso aqui, é porque havia esse embate constante entre o judaísmo e as pessoas, os convertidos ao cristianismo que vinham do judaísmo, e os convertidos ao cristianismo que vinham de outros povos gentílicos. Havia aquela questão da sua nacionalidade. Eu nasci um judeu, eu sou o povo escolhido. E você é menos porque você não nasceu judeu. Por isso que Paulo ele sempre fala que nós somos concidadãos dos santos. Fazemos parte agora das moradas do Senhor, ou seja, tentando trazer esta ideia de inclusão para aqueles que são gentílicos. E Paulo, mesmo como judeu, em vários momentos ele era questionado sobre essas coisas. E aqui ele dizendo a Tito, ele já tinha tido muitos embates deste. Ele dá um conselho e diz, Tito, evita isso, porque isso não tem fruto algum. Ou seja, Paulo já tinha experimentado isso. Você vê ele discutindo isso aos Coríntios, em outros lugares, falando sobre essa questão de ser judeu, de circuncisão, de incircuncisão. E mesmo ele tendo discutido sobre essas questões, ele chega à conclusão para Tito e diga, olha, fuja desse tipo de discussão. Por quê? Porque não leva a lugar nenhum, não tem valor, não está dizendo que o valor é baixo, não vale nada, só prejudica. Só prejudica. E aqui Paulo entra numa categoria que não são muitos que são assim, mas de algumas pessoas que poderiam surgir ali na igreja onde Tito estava pastoreando. Se alguém está provocando divisões entre vocês, ele dá uma orientação aqui, que não é uma lei, uma norma, mas é uma orientação de como Paulo ele enxergava essas situações. Que eles deveriam fazer uma primeira e uma segunda advertências. E depois disso, se a pessoa não mudasse, corte relações com elas. Por quê? Porque essa pessoa tem um senso de valor errado, distorcido, está pecando e sabe disso. Ou seja, pessoas reincidentes nas divisões, que sabiam que estavam erradas, mas elas queriam viver causando divisões. Aqui é muito interessante, queridos, porque eu gostaria de ampliar a nossa ministração para outras áreas que não necessariamente são teológicas. Há pessoas no frigir dos ovos que entram em discussões sem fim. Há relacionamentos familiares que estão rompidos por causa de questões superficiais. Tivemos este final de semana uma série de campeonatos de futebol se finalizando, encerrando, os seus campeonatos. E há pessoas, queridos, que entram em brigas, em discórdias, por causa de jogo de futebol, queridos. Eu te pergunto, o que a gente ganha com isso? A gente brinca, né? Por exemplo, eu e minha esposa, eu sou São Paulino e ela é palmeirense. Eu não estou falando só por causa do título, não, que São Paulo está só pela graça de Deus, né? Então não adianta ficar, né, Célia, comemorando muito, né? Mas, por exemplo, a gente leva numa esportiva, brinca com esse tipo de coisa. Mas, amados, há casais que entram em atrito, em brigas, ficam dias, semanas, por causa de coisas que trazem divisão, por causa de discussões vãs. Estou trazendo à tônica essa questão, porque o fim de semana é propício para isso. Mas quantas outras coisas, queridos? E o que Paulo está dizendo é, evite essas coisas. Evite discussões vãs, discussões sobre coisas que não têm sentido, coisas que não vão ser resolvidas. Ontem eu estava conversando com a nossa juventude, eles perguntando sobre calvinismo e arminianismo, né? Se eu tenho livre-arbítrio ou não, se é livre agência ou não, se eu sou salvo pela graça, se eu escolho ser salvo ou não. Apresentamos os tópicos, eu disse, mas graças a Deus, que nós não precisamos crer em Calvino nem em Armínio para sermos salvos, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que crer em Jesus. O resto, querido, são posições. Nós vamos sentar, dialogar,
eu vou ter as minhas opiniões, vou olhar para a palavra de Deus, vou estudar, me debruçar, achar que isso aqui é mais interessante. Somos a igreja presbiteriana, olhamos nessa perspectiva. O outro olha em outra perspectiva. O que importa, queridos, é vivermos em santidade, vivermos a palavra de Deus e o amor. Agora, o que passa disso, nós não devemos ficar focados em discussões intermináveis, brigando por causa desse tipo de coisa. Ideias controversas. Sempre tem uma pessoa para tentar pegar alguma coisa e falar, sabia que Jesus teve um caso com fulana? Tem um evangelho apócrifo que não sei o quê, que tem um caso, como se estivesse descobrindo a roda, né? Se fosse ele que descobriu esse evangelho. Existe há muito tempo, já é uma discussão teológica, por exemplo, superada, mas daí a pessoa fica tentando achar pelo em ovo, né? Achar um negócio para tentar trazer polêmica. Não, querido, o que Paulo está dizendo é que nós devemos focar a nossa energia em viver o evangelho. Em viver o evangelho, em praticar a palavra, em viver o evangelho. É claro que tem alguns assuntos que precisam vir à tona. E daí, no momento certo, a gente senta, conversa, dialoga sobre isso, debate, não tem problema. Tiramos dúvidas, mas o que Paulo está dizendo é que a nossa vida não deve ser pautada somente nisso. O que nós devemos colocar as nossas forças é em viver o evangelho, amar o próximo, sermos instrumentos de Deus, investir o nosso tempo e os nossos esforços em sermos do reino de Deus, sermos investidores do reino de Deus. Paulo, ele termina este texto citando alguns nomes. Estou planejando enviar-lhe Ártemas, ou então Tíquico. Eram irmãos, provavelmente Tito ele faria uma viagem, irmãos que substituiriam temporariamente Tito ali na igreja. Estavam ali para serem instrumentos, presbíteros, pastores naquele lugar. Logo que algum deles chegar aí, por favor, procure vir encontrar-se comigo em Nicópolis, o mais depressa possível, pois decidi ficar lá durante o inverno. Faça tudo o que puder para ajudar Zenas, outros cooperadores, o advogado, e Apolo na viagem deles. Veja que lhes deem tudo quanto eles precisam. Ou seja, Paulo está dizendo, não se preocupe com discussões tolas, não se preocupe, não perca tempo com isso, mas vamos investir no reino de Deus. Vamos nos preocupar com aquilo que verdadeiramente importa. Tem irmãos que vão estar indo aí para te substituir, você vai vir conversar comigo. Tem outros irmãos que se dispuseram, Zenas, o advogado, e Apolo, eles estarão viajando para serem instrumentos de Deus em outras regiões, e veja que eles deem tudo o que eles precisam. O nosso povo, ele declara, deve aprender a ajudar todos os que precisam da sua assistência, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. Ou seja, novamente, a frutificação é trazida mediante as nossas ações. A frutificação do cristão tem a ver com as suas atitudes. Quando nós olhamos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, todas essas questões não são questões subjetivas. Nós não podemos simplesmente falar, não, eu tenho o fruto do Espírito. Mas eu sou alegre. Mas se você é alegre, que demonstre em atitudes, diz a palavra. Se você é justo, que seja demonstrado em atitudes. Ou seja, a nossa prática cristã é o que vai mostrar a nossa frutificação. Paulo está dizendo, Tito, a preocupação é de ser um investidor do reino. Quer seja um investidor em tempo, em trabalho, um investidor financeiro. Nós temos contemplado aqui neste texto todos os tipos, pessoas que estavam viajando para trabalhar em prol do reino de Deus. Outros que estariam recebendo, hospedando esses homens. Outros que estariam investindo financeiramente. Todas as pessoas estão aqui elencadas. O que Paulo está dizendo é, nós precisamos ter um envolvimento como cidadãos, responsabilidades sociais. Nós devemos viver o evangelho, evitar distrações. Ele coloca aqui essas divisões, essas picuinhas ou discussões vãs, para que nós possamos investir todo o nosso tempo em viver o reino de Deus. Eu gostaria de finalizar, queridos, declarando exatamente isto. Não perca tempo, queridos, com coisas irrelevantes. Invista os teus esforços em viver relacionamentos em prol do reino de Deus. Não perca tempo
quem que veio primeiro, se Adão tinha umbigo, se não tinha. E tem gente que fica preocupado com isso, querido. Eu vou lá querer saber de umbigo de macho, se tinha umbigo ou não. Importa que eu tenho, vou cuidar do meu umbigo. Né? Porque se o umbigo é meu, Deus me deu para cuidá-lo. Então que cada um de nós cuide do seu umbigo, para a glória de Deus, e deixe Adão para lá. Mas o que era? Será que a serpente voava, não voava? Legal também ter essas curiosidades, né? Mas e aí? Né? Mas eu tenho outras perguntas. Então ore, querido, para que quando Jesus voltar para nos buscar, que a gente tenha plena consciência lá nos céus, daí a gente junta com Moisés, junta todo mundo e troca uma ideia. E aí, Moisés, como é que foi? Né? Também não sei se vai estar lá, se não vai estar, né? Isso compete ao Senhor. Não sei se a gente vai lembrar, se não vai. Tem as controvérsias, nós não vamos entrar nisso. Mas vamos investir os nossos esforços em viver o reino. Tem um livro que eu estou lendo, queridos, maravilhoso, sabe? Simplesmente Crente. E ponto final. É o título desse livro. A gente às vezes fica preocupado com esse evangelho do extraordinário, né? O nosso Deus, ele é extraordinário. A obra da salvação, ela é extraordinária. Mas muitas vezes nós achamos que viver o ordinário. O que é o ordinário? Eu ser um ótimo esposo, um ótimo pai, minha esposa ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, os meus filhos serem ótimos filhos, respeitosos, cada um de nós cumprindo a nossa função, eu ser um ótimo trabalhador, quem é patrão ser um ótimo patrão, e assim por diante. Muitas vezes nós achamos que isso não está dentro do ordinário da vida cristã, e daí nós achamos que para que eu seja um ótimo cristão, eu tenho que ser um cara de destaque em meio ao mundo. O Senhor não nos chamou para sermos isso. Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E a vida ordinária que Deus tem para as nossas vidas é essa. É sermos sal da terra e luz do mundo. É sermos instrumentos do amor de Deus, a começar na nossa casa. A sermos justos na nossa casa, no nosso trabalho, nas pessoas que nós nos relacionamos. E através dessas boas obras, as pessoas vão enxergar Deus, o Pai, nas nossas vidas. E se assim houver uma obra de Deus nessas vidas, elas serão despertadas para essa realidade do reino. E vão poder enxergar Cristo em nós. Deus nos chamou para este ordinário, que na verdade é extraordinário, porque essa obra só pode ser feita porque Cristo nos ama e pela sua graça derramada sobre nós. Eu quero te chamar nessa noite a se levantar para uma caminhada ordinária, ser um cristão, simplesmente um cristão, que vive e pratica o reino de Deus, que não perde tempo com questões absurdas, mas que investe o seu tempo e os seus esforços no reino de Deus, em falar do amor de Cristo, em ajudar quem quer que seja, em viver dentro de casa, mesmo que seja com seu próprio irmão de sangue. A gente fala isso, né? Mas muitas vezes há pessoas que têm uma grande dificuldade entre os próprios irmãos de viverem o evangelho. Mas é para isso que Deus nos chamou. Essa vida ordinária e simples, mas que está repleta da complexidade da graça redentora de Cristo nas nossas vidas. Quero te convidar a se colocar em pé e apresentar a tua vida diante do Senhor. Eu sinceramente não estou preocupado se você vai ser o melhor do mundo na tua área. Mas Deus tem uma caminhada extraordinária. Deus te chamou para ser o melhor professor do mundo. A gente vai ter uma competição boa aqui na igreja, né? Quantos professores nós temos aqui, né? É isso que Deus... Não está preocupado com isso, queridos. De ser um professor de destaque na humanidade, né? Só a gente cumprir com aquilo que Ele nos orientou, é o que nós devemos fazer. E pessoas serão transformadas, porque o poder não é nosso, é de Deus que opera nas nossas vidas. Não fique preocupado com essas declarações extraordinárias, com essas teologias novas que têm surgido, né? Que tudo é mega, tudo é enorme. Porque Cristo, Ele se preocupa com coisas pequenas.
Ele não chamou políticos da época para serem seus discípulos. Se ele estivesse preocupado com uma mega obra, ele poderia falar: olha, eu vou pegar esses caras aqui, ó, que são representantes, cabeças das suas áreas, porque daí eu vou alcançar o máximo de pessoas em menos tempo. Mas daí o que Jesus faz? Olham lá homens indoutos, incultos, pescadores, com as suas mãos calejadas, o seu rosto queimado do sol, de todo aquele sal que eles estavam mexendo com água salgada. E estes homens simples, ele chama: venham após mim, eu vos farei pescadores de homens. Havia outras categorias, mas é evidente que Jesus ele não estava preocupado com posição social. Ele só queria pessoas que tivessem um coração disposto a segui-lo. E nós estamos aqui, queridos. Nós temos um coração disposto a seguir a Jesus. É nisso que nós devemos focar todos os nossos esforços. Sermos discípulos de Cristo. O resto é resto. Tem perguntas que só na glória serão respondidas. Mas há perguntas, queridos, que precisam ser respondidas agora. E nós somos a resposta dessas perguntas para essa sociedade. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Feche os teus olhos. Quero convidar o Ministério de Música para vir chegando. Antes de orarmos, nós vamos declarar mais uma vez essa canção que nós aprendemos nessa noite. Eu gostaria que você declarasse, ou então você em oração ouvisse essa canção. Fique na liberdade. Mas colocando a tua vida, é uma letra muito profunda, queridos, que fala acerca desta graça de Deus. Depois de nós declararmos essa canção, nós vamos estar orando. Mas coloque a tua vida diante do Senhor. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação. Luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, Somente a graça do Senhor sobre nós. e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação. Luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus.
benefícios, nos braços desse amor, recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, a morte derrotou. Amor de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, teu amor, Senhor, sobre nós. Não há expressão, ó Deus, melhor, logo eu, Senhor. Nós não merecemos nada, Senhor, disso, Senhor. Mas o Senhor nos redimiu, nos alcançou. E hoje o nosso coração, ó Deus, encharcado por este amor, responde a Ti, Senhor. Eis-nos aqui para sermos agentes deste reino, canais desta bênção, dessa unção, ó Deus, derramada sobre nós, para que outros também possam, ó Deus, conhecer este amor, serem alcançados por essa graça irresistível, Senhor, graça maravilhosa, e as suas vidas serem libertas do pecado, das trevas. Nós te louvamos porque o que mais nós poderíamos querer, Senhor, já foi feito sobre nós, e hoje, diante da Tua presença, Senhor, não há o que pedir, Senhor, diante da Tua graça maravilhosa e grandiosa, Senhor, mas só entender, Senhor, a nossa responsabilidade diante deste amor, de amarmos uns aos outros, de sermos, ó Deus, investidores de tempo, de vida, de palavras, de recursos, em todas as áreas, sermos investidores do Teu reino, Senhor. Move, ó Deus, nos nossos corações, move, ó Espírito, nas nossas vidas, para que possamos enxergar nos momentos mais simples e cotidianos, Senhor, a oportunidade de viver o reino do Senhor. Que nós não desvalorizemos, mas que possamos valorizar os momentos diários, ó Deus, e compreender que nessas minúcias, Senhor, é onde nós devemos viver, ó Deus, os princípios do Teu reino e glorificar ao Senhor, glorificar a Ti no nosso casamento, glorificar a Ti nos nossos relacionamentos, Senhor, de amizade, glorificar a Ti na educação dos nossos filhos, glorificar a Ti nos nossos movimentos financeiros, glorificar a Ti no nosso trabalho, glorificar a Ti, Senhor, no culto comunitário, em qualquer momento das nossas vidas, através das obras, das nossas ações, que possamos glorificar ao Senhor, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, de tudo, ó Deus, que somos e temos, que possamos glorificar a Ti e engrandecer o Teu santo nome, Senhor, por gratidão, Senhor, entendendo que isso produz fruto, frutificação para a glória do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.